que é isso? Essa vagabunda acha que esse é lugar para você, uma prostituta, ficar entrando e saindo? O sargento, em frente ao posto de sentinela, com as duas mãos enfiadas nos bolsos da calça, encostou-se à parede e a examinou de cima a baixo com um olhar vulgar. Uma rajada de vento passou, agitando a bandeira do posto. A expressão da mulher não mudou nenhuma vez. Em vez disso, ela abriu calmamente a bolsa, tirou seu documento de identificação e o colocou sobre a mesa. Apenas o som sutil do plástico fino batendo na superfície. E naquele instante, a expressão do sargento desmoronou instantaneamente o nome escrito no documento. A pessoa que ele acabara de insultar, vinda das Forças de Ações Especiais, uma general de divisão 3 estrelas do serviço ativo e que agora seria a pessoa a acabar com toda a corrupção na unidade. Dentro do posto de sentinela, restaram apenas os soldados que subitamente perderam a voz e uma mão trêmula sobre o botão de chamada do comandante de brigada, sem saber que em poucos dias o pequeno batalhão sentinela seria o ponto de partida de uma operação limpeza que abalaria todo o exército e que alguns iriam para o presídio militar e outros iniciariam uma nova vida na caserna. Antes de começarmos a história de hoje, por favor, clique nos botões de inscrição e gostei abaixo do vídeo. Uma grande sorte o encontrará agora e algo feliz acontecerá em sua vida. A história de hoje começa agora. Em uma tarde de sábado, um fraco sol de inverno brilhava em frente ao portão principal do batalhão Sentinela, na região de Minas Gerais. O vento puxava a borda da tenda do posto e agitava vigorosamente a bandeira. Ei, o tempo não passa. Tem visita hoje, não é? Sargento Marcelo Santos jogou o corpo para trás e chutou o encosto da cadeira de metal. Ao lado, o cabo Ricardo ajeitou o boné e respondeu: "Está tudo calmo, sargento, exceto por um veículo da unidade que entrou agora há pouco." "Se está calmo, sargento, pelo menos tem que ter alguma diversão. Vou pregar uma peça em algum visitante que chegar." Sargento Marcelo entrou no posto de sentinela com um sorriso torto. Dentro do posto de sentinela, um pequeno aquecedor emitia uma chama fraca e 4 telas de vigilância estavam alinhadas em uma parede, mostrando o portão principal, a estrada, o interior do posto e a fila de espera, respectivamente. Naquele momento, um carro preto parou lentamente em frente ao portão principal. Na tela da câmera, a porta do motorista se abriu e uma mulher vestindo um casaco longo desceu silenciosamente. Chegou sargento Marcelo deu um toque com o dedo na tela e riu. Um soldado que se preparava para a troca de serviço ao lado perguntou calmamente: "É visita, sargento?" "Vou verificar. Deixa que eu vou." Sargento Marcelo ajeitou o boné apressadamente e saiu sem sequer colocar as luvas. Quando a mulher, Camila, trancou a porta do carro e caminhou em direção ao posto de sentinela, seus passos eram firmes e constantes. Seu olhar era tranquilo, mas o movimento de varrer o ambiente de uma só vez revelava o hábito de um militar. Veio para a visita? Sargento Marcelo, com as mãos nos bolsos, a examinou de cima a baixo ao falar: "Sim, vim visitar o soldado Eduardo." Camila respondeu brevemente e tirou um envelope de documentos da bolsa. "Soldado Eduardo. Ah, aquele lá." Sargento Marcelo deu um meio sorriso, batendo no formulário de solicitação com uma mão. Antes de vir visitar, deveria se vestir de forma mais decente. Parece ser bem mais velha, mas se esforçou, não é? Não se confundiu de lugar, por acaso? Sargento Marcelo olhou de esguelha para os soldados parados ao lado do posto de sentinela e torceu o lábio. O soldado parado ao lado do corrimão de metal fechou os olhos uma vez e voltou a encarar a frente. Seus dedos formigavam lentamente dentro das luvas. "Por favor, inicie o procedimento de visita", Camila disse sem alterar o tom de voz. "O procedimento eu faço, mas..." Sargento Marcelo se aproximou e inclinou a cabeça. "Pessoas que cuidam do corpo assim nessa idade não vêm só pra cá. Não passa o tempo em outros lugares à noite, não? Sinceramente, parece uma." Sargento Marcelo estalou a língua e usou uma palavra explícita: dama de programa, uma prostituta. Cabo Ricardo, dentro do posto de sentinela, enrijeceu e olhou para o monitor. A distância entre as duas pessoas na tela estava reduzida e fixada. O soldado sentado na cadeira perto do aquecedor se levantou pela metade, olhou o perfil de Sargento Marcelo e voltou a se sentar lentamente.
Suas mãos agarravam a costura lateral da calça. Sargento, o senhor precisa pegar credencial de acesso primeiro. Cabo Ricardo saiu e começou a falar cautelosamente. Eu sei, eu dou conta. Fica aí e assiste. Sargento Marcelo levantou a mão, agitou-a no ar e empurrou o Cabo Ricardo para trás. É tia ou o quê, soldado Eduardo? Onde você pensa que está a sua mulher? Isso aqui é o Exército. Não é lugar para vir atrás de desconto. Sargento Marcelo riu, balançando o envelope de documentos para cima e para baixo. O olhar de Camila verificou brevemente, em sequência, o crachá com o nome de Sargento Marcelo, sua insígnia de patente, o ângulo dobrado de seu braço e a postura desleixada de sua cintura. Seus olhos ainda não demonstravam grande alteração. Por favor, assine o registro de acesso e farei a verificação de identidade, Camila disse calmamente, abrindo sua bolsa. Documento? Claro que tem, mas pelo que vejo, no momento em que Sargento Marcelo estava prestes a continuar, a campainha do telefone tocou brevemente dentro do posto de sentinela. Cabo Ricardo entrou apressadamente para atender ao telefone. Posto de sentinela, do batalhão Sentinela, 4ª Região Militar. Uma breve comunicação foi trocada e a expressão de Cabo Ricardo mudou lentamente. Cabo Ricardo desligou o telefone e correu para fora novamente. Sargento, o registro de acesso. Cabo Ricardo hesitou, olhando para o documento de identificação na mão de Camila. Camila silenciosamente tirou seu documento de identificação e o colocou sobre a mesa do posto de sentinela. O pequeno som do plástico batendo na mesa foi ouvido. O soldado, sentado na cadeira de madeira, endireitou a postura e encarou o vazio, como se tentasse não fixar o olhar em nada. No momento em que Cabo Ricardo verificou a insígnia de patente gravada no documento, seus olhos tremeram abertamente. Uma fina camada de suor subiu em suas mãos. Sargento Cabo Ricardo segurou o documento de identificação com as duas mãos e se aproximou de Sargento Marcelo. O quê? Que pessoa importante é essa visitante para? Sargento Marcelo pegou o documento de identificação bruscamente com uma mão. No instante em que o símbolo da patente na superfície de plástico atingiu seus olhos, a boca de Sargento Marcelo se fechou com força. As veias de seu pescoço incharam. General de Divisão Ribeiro. Sargento Marcelo murmurou o nome em voz baixa e engoliu em seco. Camila manteve o silêncio até que Sargento Marcelo baixasse a mão que segurava o documento. O vento agitou novamente a tenda do posto. Onde está o livro de registro de acesso? Camila perguntou, entrando lentamente no posto de sentinela. Cabo Ricardo se curvou profundamente e apontou para a mesa onde estava o livro de registro. Está aqui, general. O nome, a patente e o horário de serviço de todos os militares de serviço hoje estão registrados? Camila folheou o livro de registro e perguntou. Sim, estão registrados. Cabo Ricardo respondeu com as mãos juntas. Sargento Marcelo ficou parado como se estivesse congelado na entrada do posto, ajeitou o boné de forma desajeitada e abriu a boca. General, antes eu não tinha a situação correta. Sargento Marcelo Santos. Camila o chamou pelo nome, sem tirar os olhos do livro de registro. Sargento Marcelo estremeceu os ombros e respondeu com esforço. Sim, general. Tudo o que aconteceu nesse posto de sentinela a partir de agora será documentado, entendeu? Camila levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Sargento Marcelo. Sargento Marcelo desviou o olhar, mas acabou encarando-a e disse: entendi, general. O relatório da situação de serviço do posto de sentinela de hoje será enviado à Polícia do Exército e ao comando da brigada sem alteração. Prepare o backup do equipamento de gravação. Camila apontou em sequência para o monitor e o aparelho de gravação ao lado da mesa. Cabo Ricardo verificou o dispositivo de armazenamento conectado sob a tela e disse: a gravação está em andamento. Vou salvá-la separadamente. Bom, chame o comandante da companhia imediatamente. É necessária uma inspeção nos alojamentos? Camila olhou mais uma vez para fora do posto de sentinela. Cabo Ricardo pegou o telefone e ligou para a sala de situação da companhia. Capitão, relatório do posto de sentinela. O senhor precisa vir ao portão principal imediatamente. Uma breve resposta veio pelo telefone. Cabo Ricardo desligou, respirando fundo. Sargento Marcelo juntou as duas mãos na costura lateral da calça
e se aproximou lentamente de Camila Ribeiro. Sua voz estava em um tom completamente diferente de antes, baixa. General, eu fui desrespeitoso. Sargento Marcelo começou a falar e inclinou levemente a cabeça. Sargento Marcelo Santos. Camila o interrompeu. Sim, general. Sargento Marcelo inclinou a cabeça ainda mais. Este não é um lugar para suas brincadeiras. É a entrada por onde os soldados entram e saem e o local por onde as famílias acessam. Lembre-se de cada palavra que acabou de sair da minha boca. Camila falou pausadamente, cortando as palavras. O ar dentro do posto de sentinela se tornou mais pesado. Sentia-se como se até o calor fraco que vinha do aquecedor estivesse esfriando. O soldado pegou um caderno que estava sob o monitor e anotou a data e a hora novamente. Seus dedos tremiam, mas as letras estavam nítidas. Pouco depois, um veículo da companhia se aproximou rapidamente do portão principal. O som das rodas esmagando o cascalho foi claramente ouvido dentro do posto de sentinela. Capitão Oliveira está chegando, Cabo Ricardo apontou para o monitor e disse. O capitão Oliveira, assim que saiu do carro, ajeitou imediatamente o boné e caminhou rapidamente em direção ao posto de sentinela. A tensão estava claramente visível em seu rosto. Mantenha o controle de acesso. As visitas gerais estão temporariamente suspensas, Camila falou em voz baixa. Cabo Ricardo gesticulou em direção ao portão principal, pedindo aos civis que esperavam na fila que recuassem e colocou uma placa de aviso. Por favor, aguardem um momento, forneceremos novas informações. Capitão Oliveira entrou no posto de sentinela e se curvou. Recebi o relatório, general. Vamos nos deslocar para o alojamento do soldado Eduardo. E prepare-se para entregar todos os registros deste posto de sentinela à Polícia do Exército. Camila instruiu calmamente. Capitão Oliveira acenou com a cabeça mais uma vez. Entendido, general? Sargento Marcelo mordeu o lábio e permaneceu de lado, ouvindo as instruções. Seus dedos se curvaram lentamente, formando um punho. Sargento, Capitão Oliveira virou-se e chamou o Sargento Marcelo. Sim, capitão. Sargento Marcelo respondeu imediatamente. A partir de agora, todas as suas ações e declarações serão objeto de relatório. Prepare-se para explicar a situação do alojamento, sua conduta habitual no serviço e a forma como gerencia os soldados. Capitão Oliveira disse com firmeza. Sargento Marcelo respirou fundo e respondeu. Vou me preparar, capitão. Camila saiu do posto de sentinela e olhou mais uma vez para o portão principal. A bandeira do portão tremulava vigorosamente de novo e a fila de espera para visitas se afastava silenciosamente. Guie-me até o alojamento do soldado Eduardo, Camila disse, com um olhar fixo para a frente. Capitão Oliveira seguiu à frente. O Sargento Marcelo e os soldados o seguiram e apenas o som do aquecedor permaneceu no posto de sentinela. Enquanto o Capitão Oliveira caminhava na frente em direção ao alojamento, um pouco de poeira levantou com o vento. A unidade inteira estava em silêncio e o som dos passos ecoava claramente no chão de cimento. O alojamento é por aqui, Capitão Oliveira indicou a direção do corredor com a mão e diminuiu um pouco o passo. Atrás, Sargento Marcelo mantinha uma distância desajeitada entre o Capitão Oliveira e Camila Ribeiro e seu olhar estava fixo no chão. Suas duas mãos estavam firmemente apertadas nas costas. Os dois soldados parados em frente ao alojamento pareciam surpresos com a inspeção inesperada e trocavam olhares. Quando o Capitão Oliveira se aproximou, os dois soldados se curvaram profundamente. Qual é a situação atual da organização do alojamento? Capitão Oliveira perguntou e um soldado respondeu com os dedos unidos. Estamos apenas terminando de organizar. A maioria dos militares está dentro. Sua voz tremia sutilmente. Quando o Capitão Oliveira abriu a porta, o pequeno alvoroço dentro do alojamento cessou por um momento e os olhares dos soldados se voltaram para a entrada. Camila parou na porta por um breve momento e observou o interior. As camas estavam alinhadas, mas sobre os armários estavam espalhados objetos que não estavam de acordo com o regulamento, desde itens triviais como chaveiros até pequenos aparelhos eletrônicos. A variedade era grande. Todos têm as chaves dos armários? Camila perguntou, entrando no interior. Um soldado correu desorientado com um molho de chaves. As chaves batiam umas nas outras devido ao tremor em seu pulso, emitindo um fraco som metálico. Primeiro,
vamos procurar o soldado Eduardo. Quando Camila falou, os soldados trocaram olhares. Eduardo, que estava sentado silenciosamente na ponta de uma cama, levantou-se lentamente. Ao curvar a cabeça, uma sombra escura pairava sob seus olhos. Vou verificar a condição do Eduardo. O capitão Oliveira se aproximou e as costas das mãos de Eduardo tremeram levemente. Sob a manga do uniforme de Eduardo, uma mancha amarelada se estendia em direção ao ombro e arranhões sobrepostos permaneciam em suas palmas e pulsos. Camila seguiu as áreas feridas com os olhos sem dizer uma palavra. Ao abrir o armário, vários copos de plástico do mesmo modelo estavam empilhados dentro e um papel amassado que parecia ser uma nota fiscal estava preso. Metade do mesmo tipo de copo era visível nos armários de outros soldados. Onde esses copos foram comprados? Camila perguntou, tocando o copo com o dedo. Alguém tentou responder, mas apenas moveu os lábios sem emitir som. A atmosfera do alojamento ficou ainda mais pesada. Capitão Oliveira voltou os olhos para os soldados e disse, respondam. Um soldado respirou fundo e juntou as mãos à frente. O sargento disse que era obrigatório comprar e que todos deviam ter o mesmo. Os ombros de Sargento Marcelo se curvaram e os músculos de sua mandíbula se moveram vigorosamente. Camila não reagiu e continuou a observar os arredores. Sob muitas camas, havia vários esterilizadores de escovas de dente individuais, que pareciam novos e desnecessários, empilhados com parte da caixa ainda fechada. Os cabos elétricos estavam emaranhados e cobertos de poeira suja. Toda essa estrutura é suspeita, Camila disse em voz baixa enquanto se movia. Naquele momento, um papel bem dobrado caiu debaixo do armário de Eduardo. Um soldado do alojamento se curvou para pegar o papel. O soldado abriu o papel e parou por um momento. No papel estavam escritas frases relativamente leves, como instrução militar, punição noturna e corrida forçada. Parece ser uma denúncia anônima, capitão Oliveira disse, pegando o papel. Recolham todos imediatamente. Encontrem tudo o que estiver escondido no alojamento, Camila instruiu rapidamente. Quando os soldados olharam atrás dos armários, sob os colchões e ao redor dos aquecedores, vários pedaços de papel foram encontrados. Cada um tinha uma caligrafia diferente e a maioria tinha o nome de Sargento Marcelo escrito. Sargento Marcelo não conseguia mover um passo. Seus olhos estavam arregalados e o suor encharcava suas costas. O oficial médico da enfermaria entrou pelo lado de dentro da porta para verificar a condição de Eduardo. O oficial médico examinou os pulsos e notou vestígios que não coincidiam com os registros anteriores, levantando a cabeça silenciosamente. O soldado Eduardo necessita de exames adicionais. Os registros são diferentes do estado atual, o oficial médico declarou claramente. Os ombros de Eduardo tremeram muito levemente. Suas mãos agarravam a costura lateral da calça. Outro soldado dentro do alojamento, como se tivesse reunido coragem, se aproximou. O sargento ficava mais bravo se falássemos que estávamos doentes. Por isso, ele disse para não irmos à enfermaria. Antes que o soldado terminasse a frase, as sobrancelhas de capitão Oliveira tremeram. O som de Sargento Marcelo engolindo em seco foi claramente ouvido atrás. O sargento não fazia isso só com o Eduardo, fazia com todos. Um soldado acrescentou, juntando as mãos. Um longo silêncio se estendeu no corredor estreito entre as camas. Camila deixou o silêncio permanecer e se virou. Capitão Oliveira, Camila chamou calmamente. Sim, general. Capitão Oliveira respondeu imediatamente. Chame o comandante da brigada. Este não é um problema para ser tratado apenas no nível da companhia ou do batalhão, Camila disse, saindo pela porta do alojamento. Vou ligar imediatamente. Capitão Oliveira pegou o rádio. Sargento Marcelo ficou parado na porta, olhando fixamente para as costas de Camila. Seus lábios estavam completamente secos e incapazes de falar. Eduardo ficou parado no final do corredor, olhando para dentro do alojamento. Havia um tremor silencioso em seu olhar. Controle de acesso a todo este alojamento. Proibida a entrada de pessoal civil. Preparem a entrega à Polícia do Exército. A última instrução de Camila ecoou até o final do corredor. O pedido de intervenção da Polícia do Exército foi transmitido pelo rádio e toda a unidade foi subitamente envolvida em um ruído tenso.
A luz de alerta piscou lentamente sobre o corredor do alojamento e o ar ficou frio e paralisado. Capitão Oliveira se aproximou de Sargento Marcelo e disse: Sargento, a partir de agora, toda a ação será relatada. Fique em espera em frente ao alojamento. Sim, capitão. Sargento Marcelo respondeu sem força e caminhou lentamente em direção à parede. Eduardo olhou brevemente para as costas de Camila se afastando e abaixou a cabeça. Seu corpo tremeu levemente, mas ele recuperou a postura. Além da janela do corredor, o veículo da Polícia do Exército podia ser visto entrando lentamente na unidade. As luzes de giro piscantes iluminavam friamente a parede. Camila não parou e se dirigiu diretamente para a sala de controle, a fim de se preparar para a chegada do comandante da brigada. O vento soprou entre os prédios, empurrando a poeira, e toda a unidade estava subitamente envolvida por um ar pesado. Ao chegar à porta da sala de controle, o oficial de situação levantou-se de sua cadeira, com uma expressão tensa. 4 monitores mostravam simultaneamente as áreas da companhia, o portão principal e a situação da estrada, com o sinal de alerta laranja piscando. Relate a situação do deslocamento do comandante da brigada, Camila disse, ajeitando a barra do seu casaco. O oficial de situação digitou rapidamente no teclado e verificou a tela. O veículo partiu. Previsão de chegada em 7 minutos. Camila empurrou a cadeira que estava preparada e parou em frente aos monitores. Alojamento, suprimentos, sala de situação da companhia, tudo está sob controle? Sim, general, o controle está mantido. Não há movimentação de pessoal em nenhuma área. O oficial de situação terminou o relatório e endireitou a postura em sua cadeira. Camila pegou o fichário de documentos na mesa de espera e folheou as páginas. O registro da situação do posto de sentinela, o rascunho do relatório de inspeção do alojamento e o parecer preliminar da enfermaria estavam todos ali. Naquele momento, a porta da sala de controle se abriu e o tenente Costa da Polícia do Exército entrou a passos rápidos. Ele estava com as luvas enfiadas no bolso do casaco e seu rosto estava rígido. Recebi o material. 5 denúncias do alojamento, 2 registros da enfermaria e estamos verificando o registro pessoal do sargento Marcelo. Tenente Costa tirou os documentos e os colocou sobre a mesa. Faremos o briefing imediatamente quando o comandante da brigada chegar? Prepare-se, Camila disse brevemente. Tenente Costa acenou com a cabeça e reorganizou as páginas dos documentos. Ele usou uma caneta para marcar novamente os antigos registros de reclamações. Pouco depois, o som do motor de um veículo cessou do lado de fora do prédio e o som de uma porta batendo foi ouvido. O oficial de situação verificou rapidamente a porta e se apressou para ficar em posição de sentido. Passos se aproximaram pelo corredor e o general de brigada Fonseca entrou na sala de controle. Sua expressão estava séria, mas havia uma visível agitação de consternação em seus olhos. General, recebi o relatório da situação. General Fonseca disse, fechando a porta, a situação está sendo conduzida conforme o relatado. A partir de agora, as ações serão ampliadas com a decisão do comandante da brigada. Camila afastou-se da frente da mesa e empurrou os documentos em direção ao general. No momento em que General Fonseca virou a primeira página dos documentos, suas mãos pararam muito sutilmente. O conteúdo das denúncias do alojamento, a inconsistência dos registros da enfermaria e a evidência de exigência de dinheiro por sargento Marcelo apareceram claramente. Isso não parece ser apenas um problema de uma pessoa. As veias das mãos de General Fonseca se destacaram com a força que ele aplicou. Sua expressão estava rígida, mas sua respiração ficou curta. General, há vestígios de repetida subnotificação em toda a linha de comando. Este não é um problema de companhia, é um problema de brigada. Camila falou em um tom que não era apenas de repreensão, mas de clareza processual. General Fonseca controlou a respiração e verificou todos os documentos na mesa. As frases excluídas dos registros de reclamações anteriores estavam marcadas com uma caneta vermelha e sua mão parou naquela sessão. A Polícia do Exército já recolheu todos os materiais? General Fonseca perguntou a Tenente Costa, com o queixo levemente abaixado. Tenente Costa respondeu imediatamente. Ainda precisamos de alguns.
Precisamos obter registros adicionais do batalhão, da companhia e dos pertences pessoais do sargento Marcelo. O sargento já está em espera na área restrita. Ótimo. Forme imediatamente a equipe de investigação conjunta. General Fonseca instruiu claramente. Camila inclinou levemente a cabeça. Está preparado, general. Podemos notificar toda a brigada. Naquele momento, o oficial de situação apontou, de repente, para o monitor e disse: general, há movimentação na sala de situação da companhia. Na tela do monitor, 2 oficiais do batalhão estavam apressadamente pegando fichários de documentos e se dirigindo aos armários. Papéis espalhados sobre a mesa estavam sendo varridos às pressas. Essa é uma tentativa de destruição de documentos. Tenente Costa se aproximou imediatamente da tela. A mandíbula de General Fonseca ficou rígida. Quem são? Parece ser o auxiliar administrativo do batalhão e o subtenente mestre de instrução da companhia. O oficial de situação apontou para as figuras na tela. A Polícia do Exército será enviada imediatamente. Tenente Costa pegou o rádio. General Fonseca sinalizou com a palma da mão na horizontal. Esperem um momento. O ar dentro da sala de controle ficou em silêncio por um momento, como se tivesse parado. General Fonseca aproximou a tela para observar mais de perto um fichário azul caído no chão, o tremor nas mãos que recolhiam os papéis, o armário sendo fechado às pressas. Todos esses movimentos foram totalmente confirmados. Aquele fichário é o documento de registro de reclamações. Parece conter informações omitidas em relatórios recentes, Camila disse silenciosamente, e o olhar de General Fonseca se fixou na tela. Naquele momento, as costas da mão de General Fonseca se apertaram e as rugas em sua testa se aprofundaram. Embora ele não tivesse empurrado os documentos da mesa, sua mão tremeu um pouco. Agora, General Fonseca controlou lentamente a respiração e continuou. Implementem imediatamente a medida de preservação de documentos em todas as áreas do batalhão, companhia. A Polícia do Exército deverá deter essas pessoas e mantê-las em espera. Assim que a ordem foi dada na sala de controle, Tenente Costa imediatamente falou no rádio: PE, seções 1 e 2, desloquem-se. Sala de situação da companhia, impeçam a movimentação de pessoal envolvido na preservação de documentos e mantenham-nos em espera. Um breve ruído foi ouvido na outra ponta do rádio, seguido por uma resposta rápida. Os passos dos policiais do Exército começaram a ecoar do lado de fora. O oficial de situação relatou novamente: general, a sala de situação do regimento também está se preparando para entregar materiais. Acabamos de ser notificados. General Fonseca folheou os documentos da mesa mais uma vez e respirou fundo. A partir de agora, a investigação conjunta será iniciada formalmente. Tenente Costa acenou com a cabeça e colocou os documentos em seu braço. Camila caminhou para o lado do oficial de situação, com um olhar que parecia abranger toda a unidade. Desde a cena do veículo do comandante da brigada parado no portão, até a cena do sargento Marcelo proferindo insultos no posto de sentinela, todo o fluxo parecia se conectar em uma única linha. Naquele momento, o oficial de situação disse rapidamente: a Polícia do Exército chegou à sala de situação da companhia, 2 pessoas detidas com sucesso. General Fonseca colocou uma das mãos sobre a mesa e inclinou-se lentamente para a frente. Seus lábios estavam firmemente cerrados e seu olhar não se desviava do monitor. Ótimo! A voz de General Fonseca ecoou brevemente. Camila apenas virou o olhar e observou novamente a tela da Polícia do Exército. Em frente à porta da sala de situação da companhia, 2 policiais do Exército estavam bloqueando os braços para impedir que os documentos fossem tirados. General Fonseca olhou para Camila uma última vez. General de divisão, a partir de agora, o senhor assumirá o papel de chefe da investigação. Eu, como comandante, farei o relatório à Força Superior. Camila respondeu brevemente: entendido. O relatório de deslocamento da Polícia do Exército ecoou consecutivamente nos alto-falantes da sala de controle. E toda a unidade entrou em um movimento urgente. Camila reorganizou os fichários de documentos e os entregou a Tenente Costa. Agora vamos para a sala de reuniões do comando. Todos os materiais serão formalmente organizados lá.
General Fonseca fechou os olhos e respirou fundo por um momento. Depois acenou com a cabeça. Irei junto. A porta da sala de controle se abriu. E quando Camila deu o primeiro passo, outro veículo da Polícia do Exército podia ser visto entrando pela janela do corredor. A luz vermelha das luzes de giro tremulava na parede e a unidade estava transitando para uma fase completamente nova. Ao chegar em frente ao prédio do comando, Camila não parou e se dirigiu à sala de reuniões. Em frente à porta, 2 policiais do Exército estavam de guarda e a luz da lâmpada fluorescente que vazava pela fresta da porta revelava o interior tenso. Ao abrir a porta, pilhas de documentos e adesivos amarelos estavam alinhados sobre a longa mesa central da sala de reuniões. Policiais do Exército, o consultor jurídico e o consultor de pessoal já estavam sentados e apenas um silêncio respiratório pairava no ar. Camila colocou os documentos na frente da mesa e varreu lentamente o olhar até o final da mesa. As pessoas sentadas estavam todas com as costas eretas e olhando para Camila. Os materiais foram organizados? Camila perguntou, e Tenente Costa se levantou e empurrou os fichários para a frente. Denúncias do alojamento, registros de abuso do sargento Marcelo, evidências de omissão de reclamações, tudo está preparado. Vários registros que faltavam nos documentos do batalhão e do regimento foram confirmados. O consultor de pessoal pressionou o controle remoto em direção à tela acima da mesa. Na tela, os registros de reclamações de cada período se desenrolavam em ordem cronológica e as páginas omitidas também eram exibidas. Os marcados em vermelho nesta lista são os omitidos. O consultor de pessoal apontou para a tela com o dedo. Camila acenou com a cabeça silenciosamente, sem tirar os olhos da tela. A companhia, o batalhão e o regimento estão cooperando na entrega de documentos? O regimento está cooperando. O batalhão disse que precisava de tempo, mas a Polícia do Exército já tomou medidas de preservação. O Tenente Costa relatou brevemente. Naquele momento, a porta se abriu novamente e Sargento Marcelo entrou na sala de reuniões escoltado pela Polícia do Exército. Suas mãos estavam algemadas atrás das costas e seus passos tremiam. Ele não conseguia levantar a cabeça e olhava apenas para o chão. Seus lábios estavam secos e sua respiração estava entrecortada. Em seguida, o auxiliar administrativo do batalhão e o subtenente mestre de instrução entraram, cada um acompanhado pela Polícia do Exército. Os dois desviavam o olhar em direções diferentes e gotas de suor frio escorriam em seus rostos. Na ponta da mesa, o consultor jurídico segurou um documento e disse: "Este é o documento que estavam tentando destruir na sala de situação do batalhão. O conteúdo da reclamação foi reduzido em comparação com o original." Tenente Costa exibiu o documento na tela e explicou. No texto original, o abuso e a ordem indevida estavam descritos em detalhes, mas na cópia apresentada, a expressão foi alterada para soldado que precisava de orientação. O silêncio respiratório foi interrompido dentro da sala de reuniões. Os olhares de todos estavam fixos no centro da tela. Camila levantou-se lentamente de seu assento e caminhou até a ponta da mesa. Sargento Marcelo Santos. Sargento Marcelo levantou a cabeça muito lentamente. Seus olhos estavam completamente rígidos e havia um profundo tremor neles. Em sua declaração inicial, o senhor disse que sempre orientou os soldados de acordo com o regulamento. O senhor manterá essa declaração? A voz de Camila era baixa, mas firme. Os 2 ombros de Sargento Marcelo estremeceram fortemente. Seus pulsos tremiam sob as algemas. "Responda, Tenente Costa", disse em voz baixa ao lado. Sargento Marcelo finalmente abaixou o olhar e suspirou. "No alojamento, sim, fui eu. Os soldados, se não me ouvissem." Sua voz parou, engasgada, e seu corpo se curvou um pouco para frente. A Polícia do Exército imediatamente segurou seu braço para equilibrá-lo. Do outro lado da mesa, o auxiliar administrativo do batalhão suspirou alto e murmurou em pé: "Eu também omiti o relatório. O escalão superior disse para ficarmos em silêncio, então eu." O subtenente mestre de instrução levou a palma da mão à testa como se estivesse cobrindo o rosto. O comandante do batalhão disse para não aumentar o problema causado pelos soldados mais antigos. O ar na sala de reuniões tremeu violentamente. O som de pessoas engolindo em seco era ouvido por toda parte.
General Fonseca bateu levemente com o dedo na mesa. O movimento era muito lento e sua expressão estava rígida. Onde está o responsável pelos registros do batalhão? Camila perguntou, e o auxiliar administrativo do batalhão hesitou antes de tentar dar um passo à frente. Camila moveu o olhar lentamente entre o soldado e o subtenente mestre de instrução. As declarações de vocês dois são diferentes. Quem deu a ordem e quem a transmitiu? O auxiliar administrativo e o subtenente mestre de instrução olharam um para o outro e desviaram o olhar. Nenhum dos dois queria falar primeiro. Naquele momento, o consultor jurídico abriu a transcrição das gravações sobre a mesa e disse: o mesmo conteúdo foi confirmado no depoimento de 2 soldados transferidos. Se a companhia recusava, o batalhão pressionava, o batalhão reduzia o relatório e, por fim, o regimento diminuía o próprio incidente. Na tela, o caminho de movimentação dos documentos estava marcado com setas vermelhas. Todos engoliram em seco, seguindo aquele fluxo complexo. Tenente Costa, com a palma da mão erguida, disse: a julgar pelas provas obtidas até agora, isso vai além do problema pessoal do sargento Marcelo e envolve a aquiescência de toda a linha de comando. Isso inclui a evidência de omissão de relatórios da brigada. General Fonseca levantou-se naquele momento. Rugas profundas apareceram em sua testa e suas mãos se uniram lentamente atrás das costas. General de divisão, General Fonseca disse em voz baixa. Camila olhou lentamente em sua direção. Diga. Este é um problema que não pode mais ser ocultado. Autorizo a ampliação da investigação conjunta e o relatório à força superior. Assim que ele terminou de falar, o consultor jurídico levantou a cabeça e começou a organizar os documentos imediatamente. A Polícia do Exército se preparou para escoltar Sargento Marcelo e os oficiais do batalhão para fora. Sargento Marcelo, de cabeça baixa, caminhou em direção à porta guiado pela Polícia do Exército. Seus passos tremiam sem força. O auxiliar administrativo do batalhão e o subtenente mestre de instrução também se moveram para fora em sequência, sem desfazer suas expressões rígidas. Parecia que eles próprios sabiam que tudo havia acabado. Depois que a Polícia do Exército levou as 3 pessoas, a sala de reuniões ficou em silêncio novamente. Apenas o zumbido suave da lâmpada fluorescente era ouvido. Camila verificou os materiais sobre a mesa mais uma vez. Os documentos bem organizados estavam agora prontos para serem enviados da brigada para o comando regional. Continuem verificando a condição do soldado Eduardo. O registro da enfermaria também será incluído no relatório do comando regional, Camila disse, fechando o fichário. O consultor jurídico e o consultor de pessoal curvaram a cabeça simultaneamente. Prosseguiremos imediatamente. Abrindo a porta da sala de reuniões, Camila respirou o ar do corredor. Além da janela, mais um veículo da Polícia do Exército estava chegando. A luz vermelha das luzes de giro tremulava na parede e a unidade estava passando para uma fase completamente nova. Enquanto se movia pelo corredor do comando, os azulejos cinzas no chão ecoavam silenciosamente. Ao contrário do ar que saía da sala de reuniões, o corredor da sala de interrogatório tinha uma atmosfera mais fria e organizada. 2 policiais do Exército estavam de guarda em frente à porta da sala de interrogatório e o som de papéis sendo folheados podia ser ouvido baixinho lá dentro. Ao abrir a porta, uma mesa e 2 cadeiras estavam voltadas uma para a outra no centro e Sargento Marcelo já estava sentado entre elas. Suas 2 mãos estavam caídas ao lado da cadeira e seus dedos estavam apertados e trêmulos. Os policiais do Exército estavam parados perto da parede, evitando o olhar de Sargento Marcelo. Camila sentou-se na cadeira oposta à mesa e abriu lentamente os documentos preparados. Sobre os documentos, o diário de gestão dos soldados do alojamento escrito por Sargento Marcelo e o conteúdo das denúncias reais estavam lado a lado. Sargento Marcelo Santos, farei algumas perguntas a partir de agora. Camila pressionou levemente o papel com a ponta dos dedos. Sargento Marcelo respondeu baixinho, sem levantar a cabeça. Sim, general. Grande parte do conteúdo denunciado é idêntico. Punição noturna, compra forçada, exigência de dinheiro. Todo esse conteúdo é verdadeiro? Sargento Marcelo umedeceu os lábios e respirou fundo. No começo achei que, como era o Exército, todo mundo deveria fazer um pouco. Sua frase não foi concluída.
Os olhos de Sargento Marcelo tremiam, como se tivessem perdido o rumo. Diga por que o senhor obrigou os soldados a comprar itens desnecessários, Camila perguntou com uma voz interrompida. Sargento Marcelo colocou as mãos sobre os joelhos e tremeu levemente. O mestre de suprimentos disse que se sobrassem itens no estoque, eu seria responsabilizado então. Com essa fala, o consultor jurídico ao lado apertou os olhos e olhou para Sargento Marcelo. O senhor transferiu essa responsabilidade para os soldados? Eu também. Sargento Marcelo abaixou a cabeça e seus ombros tremeram fortemente. Não consegui lidar sozinho, então aconteceu isso. Camila empurrou os documentos com as costas da mão e continuou as perguntas. Vários papéis com instruções indevidas aos soldados foram encontrados no alojamento. O senhor mesmo escreveu o conteúdo desses papéis? Sargento Marcelo cobriu a testa com as duas mãos. Suor frio escorria entre seus dedos. Sim, fui eu que escrevi. Então, por que o senhor impediu os soldados de irem à enfermaria? O olhar de Camila permaneceu firme. Se dissessem que estavam doentes. Sargento Marcelo respirou fundo. Os outros também iriam seguir. Então eu os tratei de forma mais severa. Naquele momento, um policial do exército suspirou profundamente, baixando o olhar. Todos sabiam o que significava o tratamento mais severo que Sargento Marcelo havia mencionado. E por que o senhor proferiu aquelas palavras à visitante? A voz de Camila tremeu muito brevemente, mas logo se acalmou. Sargento Marcelo tentou cobrir o rosto, mas a polícia do exército segurou suavemente seu pulso e endireitou sua postura. Eu não sabia quem era. Fiquei irritado. Se o senhor não sabia a patente, era só dizer que não sabia. Não havia motivo para proferir insultos, Camila disse com firmeza. O ar na sala de interrogatório se tornou pesado. Sargento Marcelo não disse nada e apenas acenou com a cabeça silenciosamente. Naquele momento, a porta se abriu e o subtenente mestre de instrução e o auxiliar administrativo entraram, cada um escoltado pela polícia do exército. Os dois olhavam para paredes em direções diferentes e suas expressões já estavam rígidas. Os dois, por favor, sentem-se, Camila disse. E os dois se sentaram lentamente nas cadeiras. Tenente Costa abriu os documentos na ponta da mesa e disse: vou fazer perguntas comparando o conteúdo dos registros de reclamações excluídos nos documentos do batalhão com o conteúdo relatado na companhia. O auxiliar administrativo limpou o suor que escorria pelo pescoço e endireitou o corpo. Aquela parte, o comandante do batalhão disse que era desnecessária, então tiramos. Quem deu a ordem para excluir primeiro? Camila perguntou com precisão. O auxiliar administrativo fechou e abriu os olhos e disse: o comandante do batalhão falou primeiro e o subtenente mestre de instrução confirmou. O subtenente mestre de instrução levantou a cabeça à força e seus lábios tremeram. Ele disse que se subíssemos o relatório, o problema só aumentaria. O consultor jurídico folheou os documentos e anotou a fala com precisão. O som da caneta arranhando o papel na mesa era nítido. Naquele momento, o oficial médico abriu a porta com cautela do lado de fora, relatório sobre a condição do soldado Eduardo. A verificação interna revelou vestígios repetitivos de trauma, diferentes dos registros anteriores. Camila acenou com a cabeça para o oficial médico e disse: o registro da enfermaria será incluído imediatamente no relatório do comandante da brigada. Continuem a verificação adicional. O oficial médico fez uma breve saudação e fechou a porta. No momento em que a porta se fechou, as mãos de Sargento Marcelo tremeram novamente. O ar na sala de interrogatório ficou mais frio e silencioso. Apenas a respiração de todos continuava de forma constante. Tenente Costa fechou o fichário de documentos e disse: Sargento Marcelo Santos e os senhores, com as declarações e evidências obtidas até agora, todos os requisitos para a prisão já foram preenchidos. Os ombros de Sargento Marcelo caíram pesadamente e os joelhos do auxiliar administrativo tremeram. O subtenente mestre de instrução abaixou a cabeça ainda mais e suspirou longamente. Camila colocou a caneta sobre a mesa e disse: os 3 serão transferidos para o Tribunal Militar. O interrogatório termina aqui. A polícia do Exército fez com que as 3 pessoas se levantassem e fixou cuidadosamente as algemas em seus pulsos. Os 3 arrastaram os passos, sem conseguir abrir os olhos corretamente. Quando a porta se fechou,
a sala de interrogatório ficou em silêncio e Camila organizou lentamente os documentos que haviam sobrado. Dentro, havia pequenos pedaços de papel dos soldados do alojamento, intactos. Entre esses papéis, havia uma frase curta que parecia ter sido escrita por Eduardo. A letra era pequena e trêmula, mas permanecia nítida. No momento em que leu a frase, a mão de Camila parou brevemente. O vento passou pela fresta da janela e o papel tremeu levemente. Então Camila organizou o papel cuidadosamente com os outros documentos. Com o fim do interrogatório, a próxima fase para a purificação de toda a unidade estava pronta para começar. Após a Polícia do Exército transferir todas as pessoas da sala de interrogatório, Camila parou brevemente na janela do corredor do comando. O sol da tarde descia longamente do lado de fora do corredor, iluminando a parede do prédio da unidade com uma cor avermelhada. General, a transferência do pessoal do batalhão está concluída. Tenente Costa se aproximou segurando o fichário de documentos. Camila virou-se lentamente. Ótimo. O que resta é reformar todo o sistema da unidade. No momento em que ela disse isso, um soldado mensageiro se aproximou correndo do final do corredor, respirando pesadamente. General, um problema adicional foi encontrado no depósito de suprimentos. Tenente Costa parou de andar e olhou para o soldado mensageiro. Que problema? O soldado mensageiro segurou o papel em suas mãos. O livro de registro de suprimentos não corresponde aos itens reais. O conteúdo é completamente diferente do livro usado pelo mestre de suprimentos que foi preso agora há pouco. Camila pegou o papel e o abriu. O livro era grosso, mas havia muitas correções em cada página e as partes em que os números e itens não coincidiam estavam alinhadas. Coronel Costa, inicie imediatamente uma auditoria completa de suprimentos. Verifique o estoque físico e todos os detalhes do contrato com a empresa. Tenente Costa pegou o rádio imediatamente. PE Seção 3, inicie a auditoria completa de suprimentos. Garanta o livro de registro e proíba a movimentação de pessoal. Respostas rápidas foram ouvidas pelo rádio e o corredor ficou agitado novamente. Naquele momento, o capitão Oliveira se aproximou de longe, segurando um monte de documentos. General, organizei os registros de aconselhamento dos soldados e os registros de reclamações. O estado de Eduardo também está sendo verificado continuamente na enfermaria. Camila acenou com a cabeça e folheou os documentos. Onde está Eduardo agora? Ele está descansando na sala de repouso da enfermaria. O cronograma de exames ainda não terminou. Ótimo. Não se apresse com a preparação da transferência e concentre-se na recuperação. Capitão Oliveira juntou as mãos e respirou fundo. Sim, general, assim farei. No entanto, antes que ele terminasse de falar, 2 soldados com uniformes bem ajeitados se aproximaram do final do corredor. Os 2 trocaram olhares e pararam na frente de Camila. General, desculpe-nos. Temos algo a dizer, um soldado disse, ajeitando o boné com as mãos tensas. Digam, Camila olhou para ele sem alterar seu tom de voz. Aconteceu a mesma coisa no nosso alojamento. Não foi só o sargento Marcelo, o mestre de suprimentos também nos obrigou a comprar muitas coisas. O soldado não conseguiu terminar a frase e não levantou os olhos. O outro soldado ao lado também começou a falar cautelosamente. Não foi só com o Eduardo. Disseram que se falássemos, ficaria mais difícil. Então todos aguentaram e deixaram passar. Ao ouvir isso, os ombros de Capitão Oliveira tremeram e ele respirou fundo. Tenente Costa se aproximou dos 2 soldados e disse: vocês 2, vou registrar tudo o que acabaram de dizer. A partir de hoje, não há nada a esconder. Os soldados curvaram a cabeça profundamente, como se estivessem aliviando um peso que carregavam por não terem falado antes. O som de respiração trêmula pairava no ar. O que vocês disseram hoje será fundamental para a mudança da unidade. Não se preocupem e digam tudo. A voz de Camila era firme, mas os soldados sentiram uma estranha sensação de segurança nela. Depois que os soldados foram guiados pela Polícia do Exército até o final do corredor, a atmosfera começou a se acalmar novamente. Camila organizou todos os documentos e se dirigiu à sala de reuniões do comando. Lá, comandantes de companhia, comandantes de batalhão e consultores de regimento já estavam reunidos.
Ao fechar a porta, todos se levantaram. General de divisão. Camila parou no centro da mesa e colocou o fichário de documentos. A partir de agora, implementaremos as medidas de reforma em todo o batalhão Sentinela. Os comandantes de companhia e batalhão trocaram olhares, sem conseguir esconder suas expressões tensas. Primeiro, caixas de sugestões anônimas serão instaladas em todas as companhias. Os soldados não terão mais que esconder suas vozes. Um comandante de companhia acenou levemente com a cabeça e fez anotações em um papel. Segundo, todos os programas de treinamento de oficiais e sargentos serão revisados integralmente. Qualquer um que cometer abuso verbal, maus tratos ou exigência de dinheiro será imediatamente exonerado do cargo. O consultor administrativo do regimento respirou fundo e segurou a caneta. A ponta de sua caneta tremia de tensão. Terceiro, um novo sistema de informatização de suprimentos será estabelecido. Se o livro de registro e os itens reais não coincidirem, um alerta será emitido imediatamente. Nenhum oficial poderá esconder nada. O ar na sala de reuniões mudou completamente. Alguns estavam tensos, outros mostravam um sinal de alívio. Essas medidas não são apenas regulamentos leves. Esta unidade jamais entrará em colapso novamente. Quando Camila fechou a última página, o movimento de canetas na sala de reuniões também parou. Agora irei verificar a condição de Eduardo. Camila disse calmamente e saiu da sala de reuniões. O corredor da enfermaria estava silencioso e um soldado médico estava organizando alguns materiais sobre a mesa. Onde está Eduardo? Camila se aproximou lentamente e perguntou. O soldado médico virou-se e curvou a cabeça. Ele está na sala de repouso. Camila parou em frente à porta e lentamente abaixou a maçaneta. Eduardo estava sentado encostado em um sofá na sala de repouso. A manga de seu uniforme estava levemente levantada e seu braço, com marcas avermelhadas, estava calmamente apoiado. Camila se aproximou silenciosamente e Eduardo levantou a cabeça lentamente. Seus olhos pareciam um pouco úmidos, mas sua expressão estava mais estável do que antes. "Tá tudo bem?" Camila perguntou calmamente e Eduardo respirou fundo e respondeu: "Estou me sentindo um pouco melhor agora." Eduardo juntou as mãos sobre os joelhos e falou: "Vamos preparar a transferência lentamente. Não há necessidade de ficar aqui por mais tempo." Eduardo acenou brevemente com a cabeça. Um alívio silencioso se espalhou em seus olhos. Camila olhou brevemente para as costas da mão de Eduardo e se levantou. "Quando se recuperar, faça o que você quer fazer primeiro." Camila disse e caminhou em direção à porta. No final do corredor, o som do rádio da Polícia do Exército tocou novamente. Auditoria do depósito de suprimentos concluída. Fraude adicional descoberta. Camila não parou. Conecte-me com o Coronel Costa. Temos que ir para a próxima fase. Ao fechar a porta, todo o batalhão Sentinela começou a se mover lentamente para um novo sistema. A mudança estava apenas começando. Após o anúncio das medidas de reforma no dia anterior, o batalhão Sentinela estava agitado desde a manhã. Novos materiais de treinamento sendo carregados pelos oficiais eram vistos nos corredores e os registros de aconselhamento com os soldados estavam sendo reorganizados. Camila caminhou pelo corredor do segundo andar do prédio do comando, verificando os relatórios de cada área em sequência. Cada vez que uma porta se abria, livros de registro organizados e registros de reclamações recém-escritos estavam dispostos de forma organizada. "General, o resultado final da auditoria de suprimentos foi divulgado." Tenente Costa se aproximou segurando um longo fichário de documentos. Camila pegou o material e o abriu. As contas pessoais do mestre de suprimentos e os registros da empresa foram todos obtidos? Sim, e a declaração do representante da empresa também foi obtida. A estrutura era de que o mestre de suprimentos forçava a entrada de grandes quantidades de mercadorias e repassava o estoque restante aos soldados. Camila folheou os documentos e acenou lentamente com a cabeça. Marque também o cronograma de interrogatório do comandante do batalhão. Verificaremos até o final da linha de comando. Tenente Costa pegou o rádio e enviou um sinal para outro policial do Exército. Comandante do batalhão: proibição de movimentação. Preparar interrogatório. Naquele momento, o capitão Oliveira se aproximou, endireitando o corpo.
General, o resultado da avaliação de transferência de Eduardo saiu. O grau de recuperação e os registros de aconselhamento foram todos considerados favoráveis. Camila fechou o documento e olhou para Capitão Oliveira. Ótimo, aguardarei a vontade dele para a transferência. A organização do ambiente é mais importante agora. Capitão Oliveira suspirou aliviado e curvou a cabeça. Sim, general, assim farei. A reação dos soldados também mudou muito. A atmosfera do alojamento está muito mais estável do que antes. Pouco depois, 2 policiais do Exército vieram correndo, carregando uma caixa de documentos do escritório administrativo do batalhão. Os documentos dentro da caixa tinham vestígios de terem sido rapidamente cobertos com fita adesiva e alguns estavam amassados. Estes são documentos descartados adicionais encontrados no batalhão, o policial do Exército relatou, colocando a caixa no chão. Tenente Costa abriu a caixa. Livros de registro, diários de aconselhamento, registros de saída e vários outros documentos estavam misturados e havia documentos com vestígios óbvios de exclusão. Com este conteúdo, o problema da responsabilidade de comando se torna ainda maior, Tenente Costa disse, desdobrando um papel. Então, envio para o comando regional com depoimentos adicionais. Finalizaremos todos os materiais antes do julgamento de deliberação do comandante da brigada, Camila disse em um tom organizado. Capitão Oliveira olhou para o relógio na parede do corredor e murmurou baixinho. O julgamento do sargento e do comandante da brigada começará em breve. Camila virou a cabeça e olhou para o corredor distante. O som de passos que se aproximavam era ouvido cada vez mais perto através da porta no final do longo corredor. 5 policiais do Exército, marchando em formação, escoltavam o comandante do batalhão e um consultor de regimento. Os 2 caminhavam em silêncio, de cabeça baixa. Os 2 serão avaliados após o interrogatório. Como a evidência da linha de comando é clara, prossiga rapidamente, Camila disse, e o policial do Exército acenou com a cabeça. Pouco depois, ao se deslocarem para a sala de tribunal improvisada no primeiro andar do comando, vários oficiais e soldados estavam entrando em sequência. Na alta tribuna, o juiz militar já estava sentado. Sargento Marcelo entrou lentamente, escoltado pela polícia do Exército. Suas algemas estavam cuidadosamente fixadas e sua cabeça estava profundamente curvada. Em seguida, General Fonseca também entrou, acompanhado por 2 policiais do Exército. Seus passos eram firmes, mas sua expressão estava pesada e rígida. Todos os presentes no tribunal observavam os 2. A atmosfera era silenciosa. Quando o juiz militar se sentou, uma voz concisa ecoou. Prosseguiremos com o interrogatório dos réus e a verificação dos materiais. A polícia do Exército colocou os documentos a serem apresentados na frente de Sargento Marcelo. O rosto de Sargento Marcelo ficou ainda mais rígido e as costas de suas mãos ficaram brancas. Tenente Costa entregou os materiais ao juiz militar e disse: os documentos apresentados aqui são todas as evidências de fraude envolvendo Sargento Marcelo e General Fonseca. O juiz militar folheou os documentos, página por página, sem alterar sua expressão. Ele moveu a caneta silenciosamente, verificando o conteúdo novamente. Sargento Marcelo curvou a cabeça ainda mais e General Fonseca juntou os dedos lentamente, engolindo sua respiração tensa. General de Brigada Fonseca. O juiz militar levantou a cabeça e chamou e General Fonseca endireitou o corpo. Como comandante, foram confirmadas várias evidências de omissão de relatórios e subnotificação. O senhor nega este fato? General Fonseca cerrou os lábios e baixou os olhos. Não posso fugir da responsabilidade. Um fraco som se espalhou pelo tribunal. Alguém respirou fundo e alguém curvou a cabeça brevemente. O juiz militar folheou os documentos novamente. Além disso, há a parte em que o senhor não cumpriu com o dever de proteger os soldados. Isso causou um impacto negativo em toda a organização militar. General Fonseca acenou firmemente com a cabeça. Admito toda a responsabilidade. Sargento Marcelo também respirou fundo, silenciosamente, e acenou com a cabeça. Eu admito todas as minhas ações. O tribunal estava em silêncio, mas uma conclusão pesada já era evidente naquele silêncio. O juiz militar fechou a última página e disse:
O julgamento de deliberação dos 2 réus se encerra hoje. A sentença final será proferida em 8 dias. A tensão no ar do tribunal se aliviou um pouco. A Polícia do Exército levantou os 2 novamente e os escoltou para fora. Ao fechar a porta, Camila suspirou longamente. Tenente Costa olhou brevemente para ela e se aproximou. General, agora só falta a última etapa. Camila acenou com a cabeça e disse: agora é só finalizar o trabalho de purificação da unidade e esperar a sentença. Capitão Oliveira se aproximou de longe e disse: a expressão dos soldados mudou. O som de riso foi ouvido pela primeira vez hoje. Ao ouvir isso, o olhar de Camila se agitou muito silenciosamente. Além da janela, o sol da tarde iluminava longamente o prédio da unidade. Agora, todo o batalhão Sentinela estava se dirigindo ao processo final de uma nova transformação. Exatamente 8 dias após o julgamento de deliberação, 2 veículos da Polícia do Exército estavam estacionados em frente ao portão principal do batalhão Sentinela. Desde a manhã, policiais do Exército estavam parados ao lado dos veículos em postura impecável, preparando-se para a transferência dos 2 réus para a leitura da sentença. A sala de tribunal improvisada no primeiro andar do comando estava silenciosa, mas o ar era mais de organização do que de tensão. Os documentos na mesa estavam completamente arrumados e as cadeiras estavam todas alinhadas na mesma direção. Camila parou em frente à porta e olhou brevemente para o consultor jurídico que estava finalizando os últimos detalhes. A preparação do tribunal, está tudo bem? O consultor jurídico arrumou os documentos na mesa e disse: sim, general, o juiz também deve chegar em 10 minutos. Naquele momento, a Polícia do Exército escoltou o sargento Marcelo, que se aproximou do final do corredor. Sargento Marcelo caminhava de cabeça baixa e seus passos eram lentos e intermitentes. Em seguida, General Fonseca também se moveu com 2 policiais do Exército. A força rígida de antes ainda estava em seu rosto, mas não havia mais vestígios de tentativa de esconder. Sentem-nos em seus lugares. À ordem de Camila, a Polícia do Exército guiou silenciosamente os 2 para as cadeiras. Pouco depois, quando o juiz militar entrou, o interior do tribunal ficou completamente silencioso. O som de folhear papéis e de respiração era quase inaudível. O juiz militar sentou-se em postura impecável, segurando um documento. Sargento Marcelo Santos. Sargento Marcelo levantou a cabeça lentamente. Sim, o juiz baixou os olhos e leu o documento. Violência repetitiva, violação dos direitos humanos dos soldados, ordem indevida, recebimento de dinheiro, entre outras violações graves, foram claramente confirmadas. Portanto, o senhor está sentenciado à prisão. Sargento Marcelo curvou a cabeça e as costas de suas mãos ficaram brancas. A Polícia do Exército ficou em silêncio ao lado dele. Em seguida, o juiz militar olhou para General Fonseca, general de brigada Fonseca. General Fonseca endireitou as costas e respondeu: sim, como comandante, o senhor não pode escapar da responsabilidade grave por negligência na gestão, subnotificação e omissão de reclamações. Como resultado da análise de todos os documentos e depoimentos, o senhor está sentenciado à prisão. General Fonseca acenou com a cabeça uma vez. Sua expressão estava misturada com calma e arrependimento. O juiz militar fechou o documento por último e disse: os 2 serão transferidos para o presídio militar imediatamente após a sentença. É tudo. A Polícia do Exército levantou Sargento Marcelo e General Fonseca, e os 2 caminharam lentamente em direção ao corredor. A luz de giro que os seguia parecia não ser mais uma ameaça, mas sim um sinal silencioso de encerramento. Ao fechar a porta, o tribunal mergulhou em um longo silêncio. Camila respirou fundo lentamente e se levantou da cadeira. Agora a unidade recomeça, Camila disse calmamente, e o consultor jurídico e o consultor de pessoal curvaram a cabeça simultaneamente. Prosseguiremos imediatamente. Ao sair do comando, o sol iluminava o vasto campo de treinamento. Abaixo, os soldados trabalhavam e conversavam tranquilamente. Ao redor dos alojamentos, suprimentos organizados eram descarregados dos caminhões sem ruído e os sinais de área restrita também estavam sendo substituídos por placas organizadas. Naquele momento, o capitão Oliveira saiu correndo do corredor e disse: general, Eduardo decidiu se transferir hoje. Camila parou. Ele quis? Sim.
Ele disse que, com a atmosfera atual, acha que pode se sair bem. É uma decisão de orgulho, Camila disse calmamente. Perto da enfermaria, Eduardo saiu. Ajeitando o uniforme, seus passos estavam muito mais estáveis do que antes. Ouvi sobre a decisão de transferência, Camila disse, e Eduardo curvou a cabeça brevemente. Vou me esforçar muito. A unidade está mudando. Farei o possível para que soldados como você não passem por isso novamente. Eduardo cerrou os lábios e levantou a cabeça. Acho que vou me dar bem na próxima unidade. Assim seja. Camila deu um leve tapinha no ombro de Eduardo. Pouco depois, um ônibus chegou em frente ao portão principal para a transferência de Eduardo. Antes de entrar no veículo, Eduardo olhou para trás uma última vez. Em seu olhar não havia mais ansiedade, mas sim uma vontade silenciosa de encarar um novo começo. O ônibus partiu lentamente, levantando poeira. A bandeira do portão tremulou vigorosamente ao vento e o batalhão Sentinela estava se movendo em um novo sistema. Tenente Costa se aproximou e disse: todos os procedimentos foram finalizados. Agora a unidade entra oficialmente na fase de normalização. Camila olhou para o vasto campo de treinamento. A imagem dos soldados ajudando-se mutuamente na manutenção, dos oficiais se deslocando com materiais de treinamento, continuava naturalmente. Tinha que ser assim, a voz de Camila era baixa, mas inabalável. Tenente Costa acenou com a cabeça. O senhor mudou isso. Todos os soldados sabem disso. Camila não respondeu e continuou a caminhar lentamente. O vento passou, agitando as abas de seu uniforme, e a unidade estava começando um novo dia. O batalhão Sentinela não era mais a unidade de ontem. Agora era uma unidade onde os soldados podiam se proteger. A história de hoje foi o registro de uma mudança que começou com o senso de justiça de uma pessoa e transformou uma unidade inteira. Para alguns, foi apenas mais um dia tranquilo, mas para outros, foi o dia em que a escuridão que os oprimia por toda a vida se dissipou. Estruturas em colapso ferem as pessoas, mas são as pessoas no final que consertam essas estruturas. E no centro disso estava uma general de divisão que não ignorou a injustiça ao VLA. Com sua intervenção, um soldado ganhou coragem para continuar sua vida militar e a unidade pôde retornar a ser um espaço focado no soldado. Assim como uma pequena verdade se acumulou e, por fim, derrubou uma corrupção colossal. Que uma pequena coragem como essa também o acompanhe em seu dia a dia. Muito obrigado por acompanharem a longa história até o fim. Aqueles que gostaram da história de hoje, por favor, deixem um comentário dizendo que gostaram. Fiquem bem, obrigado.